Então a professora, além de ela ter essa visão de que história tem que ser preservada, que as pessoas importantes que fazem essa história devem ser guardadas na memória da sociedade, ela luta por isso. Ela não fica aqui nos louros da sua história, não, ela põe adiante. Ela está lutando desde 1990, porque foi aprovada uma lei 293/90 que diz assim na sua súmula: isso é para a Câmara de Vereadores de agora. Denomina a Travessa 20 da Planta Manuel Ferreira Gomes como Joaquina Gomes Vaz. A lei foi aprovada e até hoje essa rua não foi implantada com essa denominação. Isso é descaso com a história, isso é descaso com o cidadão, né? Isso é descaso até de direito público, porque rua com número é uma coisa, rua com nome é cidadania. Então a professora não trata, ela lecionou por 30 anos, já faz 30 que ela é aposentada, e até hoje ela não perdeu aquilo que se chama elan, que é a vitalidade do pensamento, da visão das coisas, né? Então, por que não foi implantada essa rua com o nome de um pioneiro de Matinhos? Quando a gente vê ruas aí até de importância urbana, com o nome de pessoas que não tiveram nenhum vínculo com a história de Matinhos. Por exemplo, Ninguém conhece. Né? Ninguém conhece. Não conhece, não conhece mais. Zanlute, né? Zanlute, que é da Rua da Fonte, lá do bar do Krau para frente. Ele fez o que aqui em Matinhos? Ele lecionou aonde? Ele trabalhou aonde? Ele pescou aonde? O que ele deixou de recordação? Qual foi o trabalho? De cidadania? Qual foi a obra? Qual foi a participação dele? Precisa publicar a história desse homem para ver qual é o grande vínculo que ele tem com Matinhos, né? Nós temos aí no bairro Tabuleiros, Ramos, Martins Ramos, tudo. É por aí, porque você tem que valorizar a história local. Isso é lei, isso é determinação da legislação da cultura. Então, professora... Cocó ou é a tua mãe? Né? Aquela rua lá que fizeram Alexandrina, da Cocó é a tua mãe? Que a Cocó era Alexandrina. E a Cocó também era Alexandrina. Não, não é mãe. A Cocó É outro mesmo, filho morto. Hã? Porque, não sei, não foi nesse aí, foi no que eu vi que... Não. A alegação que nós temos uma anotação, porque ela acompanha o processo, a professora, é que falta licitação para a fabricação de placas. Dá licença, né? A professora nasceu em 1983, em 1983, ela tem atualmente 84 anos no domínio pleno da sua lucidez cultural, pessoal, a sua saúde é invejável. E há um desrespeito a essa mestra, tá certo? Mestra? É no feminino? Né? Tá certo. Alexandrina. Então, ela está fazendo uma conversa paralela com o Silo, mas nós estamos enriquecendo isso aqui, que é aqui está a prova com o descaso da memória em Matinhos. O meu temor é que a Câmara se mude de lugar, que seja demolido aquele prédio e que não fique nenhuma referência de que ali foi a primeira escola A cidade de Matinhos. da cidade. Entre na conversa, Dulce, né? Não, eu me atravesso. Então, nós temos, de alguma forma, de começar. O município tem um departamento de cultura, uma pessoa que eu até refuto como uma das boas pessoas de Matinhos. Agora, sem museu fica difícil, porque o lugar da memória, o lugar da história, boa ou má, até a história má, tem que estar numa casa especial, numa casa de registro da história que no mundo inteiro se chama museu. Nós temos que ter... Que não é um museu que trabalha na prefeitura. Que não é como é que é o nome dele? O Trabo. Que não é o Trabo, que tem uma tradição de família que registra a história... Foto o Trabo, né, Doce? É uma linhagem lá em Curitiba. Então, essa foi a primeira conversa que nós tivemos com a professora
eu vou gravar em aparelho sonoro esse trabalho da professora aqui. Nós não vamos levar daqui. Numa outra oportunidade, o Doce vai vir com um gramofone aí, com um gravador. Nós vamos passar em áudio isso aqui, nós vamos transformar em papel e nós vamos achar alguém que venha aqui com um telefone celular de última geração para imprimir as fotos que ela tem em memória digital. E eu espero, ao longo desses dias que me restam, eu espero que sejam muitos em Matias, eu ver um museu, porque nós até tivemos museu, professor. A igrejinha de São Pedro, Não deviam de desmanchar. aí já é outra história que envolve direito público. A igrejinha foi transformada em museu e fecharam o museu, não fizeram outro museu e a igrejinha não é mais do município, enfim. Não é o caso hoje de nós estragarmos o dia da professora, mas ela está bem ao par da história. Então, Silo e professora Nazir. Essa é a primeira de uma série de registro que nós vamos fazer. Nós estamos se organizando para falar lá com o pessoal, com aquela senhora que é a matriarca da família Alonso, lá no Pedra de Amolar, né? O Pedra de Amolar, que é um mistério aqui de Matias, que está se perdendo, né? Então, nós gostaríamos de agradecer ao Silo e à professora. Alonso é amigo. Alonso? É amigo. Nico. Luzia. E aquela senhora lá, qual era o nome dela mesmo? Como é o nome da... Luzia. Ela vai ter 103 anos. Ui. 103 anos. Ela tem uma... Tá bom assim, Doce? Ficou meio... Não, tá ótimo. Ficou, Então já ficou registrado. ping-pong, né? Já ficou registrado que na sequência vai voltar com a permissão dela. Daí a gente vai trazer um gravador, vamos gravar. Vamos São ler dois isso trabalhos aqui. que a senhora tem escrito, né? Na sua presença a gente lê e grava. Certo? Vamos fechar de novo. Então, Para faça a o turminha fechamento. aí, para a turminha do Gabriel de Lara, para a turminha do Wallace, para a turminha da 8 de março, para a turminha do Elias Abrão, para a turminha lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá, como é o nome do colégio lá? Como é o nome do colégio? Elias Abraão? Não, aqui é esse aqui. Né? Eu chamo de sítio do E Pica-Pau. muitas delas que vieram agora com asfalto, com ônibus, com tudo. Naquele tempo era... Vou fechar de novo com a abertura. Nesse tempo. O nome daquelas pessoas vai ser citado agora. Sim, né? tem nomes de pessoas aqui importantíssimos. Como que era o sistema de merenda escolar, gente? Como que era o sistema de prova? Se fosse aplicar hoje o que eu vi aqui, ninguém passava de ano. Porque era como defender uma tese. O inspetor vinha e a prova era oral. Eu cheguei a fazer prova oral. Então, para esses alunos desses colégios que eu citei aí, nesse tempo, o professor era uma autoridade, porque qualquer autoridade que tenha nesse país, ele não é nada se não passar pela mão do professor. Se Tá eles bom? estão lá por cima, mas tiveram que passar na mão da professora. Deu? Passamos a régua então. Passamos a régua. Porque é muita coisa, A nossa na verdade, professora, eu fiquei meio sem Pedro, jeito. fazer um agradecimento à professora por esse momento agora, né? Claro. Então você faça, né? Agradecendo a ela, que está gravando aqui ainda. Sim. Agradecer ela e já deixando o convite, né? Para a próxima, para a gente fazer a gravação, por favor. Então nós queremos agradecer à professora. Eu tive um relacionamento com a outra professora da família, que era a professora Odalise Vaz, né? Ela era inspetora do subnúcleo de educação que havia aqui em Matinhos, que nós perdemos também, né? Nós perdemos subnúcleo, nós perdemos agenda de rendas, nós perdemos defensoria pública, enfim, né? Então eu quero agradecer à professora, porque nesse momento importante é que a gente vê esse desrespeito aos mestres em sala de aula e por ela nos dá uma lição já de Matinhos, assim, que ninguém espera, né? Eu acho que todos os acadêmicos que pensam em sociologia em Matinhos deveriam passar por uma experiência dela. Convidar para ela dar uma palestrinha lá na universidade para saber como é que isso se formou. Ela é a testemunha viva da formação do município de Matinhos. Obrigado, professor. Sim. Filmou? Tá